Yeah, and
common. Nem a minha mãe, que é uma pessoa superior, a minha pessoa de referência, está conseguindo, quem dirá eu vou conseguir. Então gerava uma baixa autoestima também, colocava numa posição que não precisaria. Sim. E que não limitava ela pela situação, né? Então, hoje vocês têm atendido toda a classe, A, B, C, D. Sim. Sim, sim. Então tem realidades Sim, diversas, Muitas. bem diferentes. Porque às vezes uma classe alta, os pais tiveram mais acesso, né? Então, Sim. talvez seja um pouquinho mais fácil, não desmerecendo as outras classes. Mas teve um acesso a um melhor estudo, uma Sim, melhor sim. escola, um método. Outra base, né? Isso, outra base. Mas se você pega uma classe C, que é o B, onde os pais não tiveram essa oportunidade também, né? Sim. Muitos nem estudaram, né? Não tiveram oportunidade. Se nós pegarmos aí a realidade, eu sempre trago essa referência que da Revolução Industrial, né, onde as pessoas saem lá do campo Sim. para vir para a cidade atrás de um sonho, não tiveram a oportunidade de estudar, aí eles querem que os filhos estudem, mas quando precisa deixar auxílio, né, olha, mas como faz isso? Não tem, e é muito difícil, né? E aí começam essas crenças limitantes e essas dificuldades de se encaixar, eu acho. Sim. E aí vocês perceberam isso nesse processo. E como psicopedagoga, ainda era pouco para atingir essa situação que vocês começaram a perceber. Isso. A gente entendeu que, além das aulas particulares, a gente precisava tratar essa questão emocional, e aí isso respingava muito nas crianças que têm já um transtorno do desenvolvimento. Então, uma criança com TDAH que já apresenta uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de foco, de organização, acabava se rebaixando mais ainda. Então, a gente percebeu que a questão do laudo também trazia essa criança para baixo ainda. Então, não vou nem me esforçar, porque inclusive eu já tenho um laudo que eu vou passar, então eu não vou aprender nada. Assim, trazia assim por fora, como tá tudo resolvido, mas por dentro aquela angústia de o que eu vou virar, né? Porque eu já tenho um lado, eu vou passar direto, ninguém tá aqui para me ajudar. Então, principalmente as crianças com transtorno de desenvolvimento precisavam desse reforço positivo. Então, a Magistral Auxílio vem assim nessa parte psicopedagógica para trazer mesmo metodologias diferentes juntamente com essa parte da saúde emocional, né? Então, a gente começa a interligar todas as pontas. Então, assim, é um auxílio para que essa criança que tem um transtorno de desenvolvimento do desenvolvimento aprenda, e aí junto com o auxílio da terapia, né, para tratar a saúde emocional, e a aula para sanar as dificuldades, e a gente começa a fechar o círculo, e aí tem uma criança completamente desenvolvida. E muitas vezes a gente se depara com a terapia sempre fechando o ciclo, com um lacinho e que a gente consegue organizar tudo. A gente vê que a terapia normalmente ela fecha e faz com que a criança encontre, a criança, o adolescente, o jovem encontre o seu lugar. Porque ela tem uma pessoa que vai guiar ela aonde ela necessita, né? E a terapeuta, ou a psicóloga, ou o auxílio que ela busca além do pedagógico, faz com que ela também consiga entender que não está tudo perdido, né? Às vezes ela precisa dessa voz de comando por fora, né? Sim. Porque às vezes escuta de nós, professoras, ou da professora da sala, ou dos pais, e às vezes não é o suficiente, porque muitos adolescentes, crianças falam, mas esse é seu papel, me ensinar. E às vezes acha que não vamos auxiliar nessa parte, né? Mas a terapeuta, ela é muito mais do que isso, né? Não só uma fala, mas também ajudar com que a criança, com que o adolescente, ele consiga reestruturar essa autoestima que estava muito baixa por conta das notas ou por conta do laudo, né? Sim. No caso da psicanálise, por exemplo, que é a cura pela fala, né? Então você ouve a dor que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto tem, e você começa a perceber mesmo que vem, às vezes, até de um histórico mesmo dessas dificuldades. Sim. Não só do eu não sei, eu não gosto de matemática, matemática é ruim, mas eu quero que você conquiste tudo aquilo que eu não conquistei. E isso Sim. coloca um fardo muito, muito grande, muito pesado, né? Sobre o jovem, a criança, adolescente. E aí, se eu repetir, como vai ser? E hoje eu não sei, infelizmente eu não estou tão ligado no ensino
da criançada, embora eu visite algumas escolas, mas tinha uma frase que os nossos pais usavam que era terrível, né? Eu quero que você tenha tudo aquilo que eu não tive, mas eu sempre pensava assim, mas como que você chegou até aqui, né? Peraí, como que você conseguiu então tudo isso? Por que eu Qual é esse preciso ter? caminho, Qual é esse né? caminho? E a gente fica pensando nisso, né? E que legal que vocês encontraram essa base para ajudar essas pessoas, né? E tem algum exemplo que vocês poderiam trazer para a gente, assim, de como esse casamento entre a educação e a, e a terapia puderam auxiliar? Uhum, uhum. Então, exatamente nesses casos das crianças com dificuldades especiais, né? As necessidades especiais, né? A criança que já tem um laudo, né? Então, começamos ali, traçamos várias metodologias ali e já tinha um histórico complicado familiar, algumas questões familiares ali mal desenvolvidas, né? Um fardo nessa criança de você tem tudo na mão, hein? Tá aí, eu já tô pagando professora, já tô pagando a psicopedagoga, dá um jeito aí e eu já tô investindo em você e a criança assim perdida, né? O que que eu vou fazer, né? Qual é esse caminho? A mãe jogando assim diversas escolhas não por mal, mas porque ela acreditava que aquilo era mesmo o caminho, né? Eu tô pagando, esse é o caminho, né? E a criança ali perdida em saber como não desagradar também a mãe, isso é. E aí a gente descobriu aí. Era, eu quero ser. Aí, assim, a mãe vai lá. Primeiro é sempre essa, né? Quero que seja médico. Quero que passe na Unicamp em medicina, em engenharia. E a criança, assim, é desesperada, Não sabia né? nem o que era Unicamp. Não sabia nem o que era a Unicamp. Daí ela falou que ela queria ser o trabalho da mãe. E a mãe? E aí, não, então, aí foi na terapia, a gente conseguiu descobrir o quê? Que ela queria fazer o trabalho da mãe. Então, aí a gente tinha uma má relação familiar, né, entre a mãe e a criança, que colocava uma expectativa ali nela, e a criança que queria imitar, mas que também achava que estava errado. Sim. E aí, com a terapia, assim, deu aí encontrou o caminho, a chave, né? Fez ligou a chavinha ali. E aí a gente desenvolveu uma boa relação entre a criança e a família, uma boa autoestima dela de que tudo bem, eu quero ser igual a minha mãe, e a mãe, tudo bem ele querer ser igual a mim e ter o seu melhor desempenho nesse trabalho, né? Porque às vezes a mãe também achava que o trabalho era indigno. Sim, sim. E nós colocamos as nossas frustrações em cima dos nossos filhos, não é? Isso é inegável. E acontece muito. E olha o fardo que essa criança carregava. Sim. Isso. Afetando em todas Sim. Todas as áreas. toda a área. E quando vocês percebem essa situação, né? No caso, a mãe tinha uma influência muito grande, né? Então, a mãe estava ali, ela acabava pensando, ela pensa que está ajudando, quando na verdade não é esse tipo de ajuda. Porém, a mãe também deve ter as suas frustrações, Sim. né? Que vem aí. Vocês também costumam indicar, identificar, Sim. conduzir para que os pais também procurem terapia. Sim. Sim, a gente sempre fala para os pais, né? O nosso trabalho é sempre muito claro. Então, além de sempre mostrarmos o caminho para as crianças, para os adolescentes, a gente gosta de manter uma relação com os pais para sempre também ter esse alavancar sincero, digamos assim, né? Para eles sempre estarem visualizando o que está acontecendo. Então, às vezes, não é porque a criança não estudou o que a gente deixou. Às vezes, não é porque ela não entrou na terapia ou faltou na terapia naquele dia. Às vezes, não era só isso. Então, a gente sempre gosta de identificar e mostrar para os pais, olha, tem algo aqui, ele citou isso pra gente, o que você acha? Sim. Você não acha que isso aqui dá pra gente trocar? Ou em alguma das reuniões mensais que a gente faz durante os nossos atendimentos, trazer alguns questionamentos que a criança ou adolescente fez para nós durante as aulas, durante os atendimentos terapêuticos, para fazer com que também eles entendam que não é somente pagar. Não é somente deixar lá com um profissional, mas também precisa de
todo um envolvimento para fazer com que sempre alavanque e sempre tenha resultados, né? Que é isso que nós buscamos e nós acreditamos que os pais também busquem. Porque não é só o desenvolvimento, a criança não tem só a parte pedagógica, assim, digamos, né? Esse ensino, essa parte da aprendizagem, né? Ela é um completo, é um ser humano completo, né? As nossas idas às casas ou a mãe vindo no nosso espaço, a gente acaba tendo essa proximidade, né? Isso nos ajuda muito em fazer esses encaminhamentos, em conseguir uma amizade legal, porque tem que ter muito tato para chegar e falar, né, algumas situações, porque já tá falando do filho, que é a coisa mais importante da vida dela. Ela está te entregando, né, uma dificuldade ali, né? Então, é uma dor dos pais. É uma dor, Sim, exatamente. Então, a gente, esse vínculo criado ali, né, nós buscamos muito criar esse vínculo para que também seja eficaz, né, e desenvolva a criança por inteiro, né? Eu vi um post de vocês no Instagram, onde vocês falavam que a primeira semana, né, que a criança ou o adolescente começa a ter contato com vocês, é a mais difícil, porque ainda não existe aquela interação, aquela sinergia. Né? Fala pra gente um pouquinho, é legal o pessoal que está nos assistindo saber um pouquinho sobre isso. Quando a gente inicia um atendimento novo, é tudo muito engraçado. Porque a gente vê que a criança, o adolescente, ele tá com o pé atrás. Assim, ele fala, o que essa pessoa tá na minha cara? Primeiro, assim, eu tô com um problema. Tá vindo uma professora então, só aqui, né? Geralmente elas ficam na escola. Ela tá aqui, tá acontecendo alguma coisa. E eles analisam tudo. A gente abre o estúdio, eles escolhem as torres. Aí a gente já pega a atividade. Eu vou fazer tudo isso. Eu vou fazer essa papelada. Assim, fica preocupadíssimo. E a gente fala, não, olha que legal. Nem é uma atividade, é um jogo. Olha que legal. Olha pra quem que você vai fazer isso. Vai desenvolver isso. Então a gente sempre vai conversando para fazer com que ele entenda também a necessidade daquilo, né? Não é só porque existe algum problema igual eles pensam, não é por causa disso, mas para eles entenderem também que vai fazer com que eles criem um hábito de estudo que é muito necessário para a vida, um futuro, mas até chegar nesse entendimento, a gente precisa criar uma amizade. Sim. Então, muitos alunos, eles gostam, chega na segunda semana, eles já estão contando. Aí começa, hoje eu tive educação física. Aí a gente fala, essa é a deixa. De conversar, educação física não foi. É a matéria mais amada. Como é que foi? Teve matemática? Não, matemática eu não quero falar. Então não entramos no assunto ainda. Mas já começou a falar. Então a gente vê, tem algo com a matemática. E aí vamos conversando. Chega num mês de atendimento, já estamos sabendo a rotina e todas as dificuldades, dúvidas e problemas que tiveram na sala e afim. Para chegar até essas crianças, vocês fazem uma anamnese antes? Sim. Aí é com o pai e com a mãe? Com a família. Com a família. Uma reunião para entender o histórico familiar, o histórico educacional, né? De onde veio, para entender por que está com aquela dificuldade, de onde veio. Então a gente tem essa conversa primeiro. Isso. Ô, Karina, você citou aí sobre o TDAH, né? Sobre o laudo, né? E hoje, infelizmente, a gente percebe que tem alguns laudos também que são equivocados. Sim. Né? Não desmerecendo também a profissão de nenhum dos colegas, mas tem alguns laudos que são duvidosos, né? Porque agora tudo virou TDAH, tudo virou uma síndrome. E vocês também, porque você é psicopedagoga, Sim, então sim. seu olhar, e também é educadora especial, Isso. né? Isso, profissional de educação especial. Isso. Então você tem um olhar diferente também, né, Mais para esse clínico. público, seu olhar é mais clínico. E você consegue perceber isso, que realmente tem, às vezes vem com laudo, não, meu filho é TDAH. E eu digo mais, às vezes nem é laudo médico, é o laudo dos próprios pais. Ou porque um professor em algum momento falou, não, seu filho é TDAH, porque tem tudo, né? E às vezes não é. Né? Às vezes tem uma hiperatividade, por exemplo. Tem. E vocês conseguem perceber isso também. Sim. Principalmente pós-pandemia, a gente recebeu muitos casos de, com certeza, TDAH. E, na verdade, era assim, uma criança que estava ali o tempo todo dentro de casa, que não tinha onde gastar essa energia, que passava a aula inteira olhando para a tela, porque a aula era na tela. Então, quando voltou para a escola, voltou meio desregulado.
entre aspas, assim, né? Voltou com aquela agitação, com aquela euforia. Primeiro, euforia de encontrar os amigos de novo, de poder frequentar a escola, que é um lugar já de conhecimento, de acolhimento, que já frequentava antes. Então, quando começou a se gerar e apresentou dificuldade de foco, porque antes já estava habituada com uma rotina, depois foi para ficar sozinho. Então não tinha esse convívio, não tinha esse contato, né? Aí apresenta uma dificuldade de organização de estudo, porque houve uma quebra. Sim, ali. Perderam uma fase, né? Perdeu As uma fases isso. psicossexuais, né? E se perdeu ali uma questão muito importante da organização de estudo, né? Ali todo dia, então vai para a escola, tem matemática, tem português, tem ciências, e aí daqui a pouco os horários são reduzidos, né? Não era mais com a frequência que estava fazendo na escola, porque tudo foi adaptado pelas escolas ali na pandemia. Muitas crianças não tinham nem aula, a professora mandava um PDF, né? Por conta da dificuldade mesmo, assim, de organização da escola. Até os professores precisavam, tiveram uma necessidade de aprender, né, sobre internet. Sobre internet, não era habitual, né? Ninguém usava tanto o Meet. E aí, de repente, teve que aprender a gerar uma escola no Meet. Sim. Então, quando volta para essa realidade, volta uma dificuldade de foco, uma dificuldade de organização, de concentração, e que quando a gente entra com as aulas e começa a trabalhar e reorganizar a rotina de estudo, reorganizar com atividades diárias, criar esse hábito de estudo, aí, parece que sanou aí o TDAH com as suas aulas, que na verdade não era, né? Mas era um falso diagnóstico. Falso diagnóstico. Exatamente. E aí acaba também levando um peso para a criança ali, né? Que nesse tempo eu não tinha. Antes eu ia para a escola, estava tudo ok. Aí nesse tempo eu me tornei uma criança com um laudo, uma criança diferente, uma criança com uma falta de capacidade. Sim. Então, pós-pandemia, né? Acho que você deve ter atendido muito, né? Pós-pandemia, essas lacunas emocionais vieram junto com as lacunas educacionais. Sim. Exatamente. E não só um peso para as crianças, para os adolescentes, mas para os pais também, né? Muitas vezes chegaram pais no nosso espaço, nos atendimentos, falando, porque o professor falou para mim que ele tem um TDAH, e super preocupado. Então, para a gente conseguir mas até, vocês até sendo da área, mas nem os professores têm conhecimento, né? Sim. Do que é, como que é. Então, é mais fácil falar que é porque eu tenho uma justificativa também. Sim, exatamente. Isso é muito preocupante, assim, né? Porque leva os pais para um caminho que eles não precisam trilhar. Não era só uma questão de laudo, mas sim uma organização. Sim, e também hoje a gente quer tudo muito, muito rápido e prático, né? Sim. E às vezes os pais até condicionam a criança a ser com TDAH. Óbvio que eu não estou generalizando, a gente sabe que tem casos, a gente sabe que existe, que realmente está crescente mesmo, né? Mas alguns pais, pela comodidade de, se for TDAH ou se tiver uma outra, né, situação, é mais fácil medicar, porque aí eu termino com o problema, porque daí eu não preciso fazer um cronograma, eu não preciso pôr regra, eu não preciso pagar uma professora, né? Porque aí toma um remédio, tadinho. Agora é uma forma de camuflar mesmo. Sim, exatamente. E vocês, como que faz? Vocês hoje têm um espaço de vocês e as crianças vão até o espaço, elas têm aula lá? Ou vocês vão até a casa delas, tem essa dinâmica? Como funciona? Nós trabalhamos nas duas formas. Nós temos um espaço e aí as crianças elas podem ir até lá, as crianças, os adolescentes, os jovens, adultos, como também nós vamos até as casas. Que hoje não é só criança, né? Não é só criança. É criança de todas as idades. Todas as idades, exatamente. Todas as faixas etárias estamos atendendo agora. Então, eles podem ir até o nosso espaço, como também nós vamos até a casa, né? Nós vemos que tem algumas crianças, alguns adolescentes que eles se identificam mais com o ambiente da casa mesmo, né? Então, a gente vê que desenvolve melhor, a gente vê que eles conversam mais, tiram mais dúvidas, e tem alguns que também não focam em casa. Então, o espaço é um lugar mais viável, né? Então, a gente sempre vai vendo durante os atendimentos e vai falando isso para a família, né? A gente acredita que seja melhor ir para o espaço, porque ele vai ter um foco melhor.
celular, lá tem uma lousa, lá tem um lugar onde ele pode também levar o material, deixar o material dele, a gente pode trazer materiais novos, ou também a gente acha melhor que seja na casa. Cada caso é um caso, né? Sim. É isso que a gente fala muito na Magíster, né? O nosso ensino é individualizado, né? O mesmo ensino que eu vou fazer para mim não é o mesmo que eu vou dar para Bia, né? Porque cada ser humano é único. Então ele aprende da maneira de cada um tem uma maneira de ser. Então cada professor identifica isso, né? Vocês respeitam essa individualidade. Individualidade. E isso, a gente foca muito nisso na Magíster, né? Às vezes o pai pergunta, mas qual é a metodologia de vocês? Aí a gente vai lá, a metodologia que o seu filho se adequar. E mesmo sendo, porque às vezes tem família que tem mais de um filho, né? Ou às vezes faz Gêmeos, muitos gêmeos temos também. Gêmeos. No caso do adulto, às vezes, vou fazer eu com meu irmão, vou fazer eu com meu marido, enfim. Ainda assim é individualizado. Isso. A gente, na verdade, não recomenda que seja feito junto. Exatamente pelo tempo de ensino de cada criança, de cada adolescente ali, né? Então, um tá num pé, o outro tá em outro. E também, para não gerar uma coisa que é muito importante acontece entre os irmãos, é a comparação. Então, um tá fazendo aula, tá acertando tudo, e o outro não tá acertando nada. E aí, olha, eu tô fazendo melhor que você. Sim. Então, assim, já começa um problema e aí cria uma barreira já, né? O outro já não quer mais fazer aula porque não tá conseguindo ir na mesma velocidade que o irmão. Então, a gente não recomenda, né, assim, de jeito nenhum, né? Em grupo. E no caso, se são dois irmãos, dois gêmeos, né? Vamos falar dos gêmeos, porque gêmeos sempre é uma incógnita. Sim. Todos nós. No caso dos gêmeos, é a mesma professora ou vocês também individualizam essa? Não, a gente individualiza também. Professoras diferentes. Mesmo que, às vezes, depende, assim, do caso, né? Tem casos que a professora vai dar um, depois dá pro outro irmão, né? Mas, assim, tem que ser individualizado, porque a gente também trabalha com vários perfis de profissionais, né? Então, tem um profissional que atende melhor um público adolescente, que atende melhor um público infantil, que atende melhor crianças com necessidades especiais. Então, isso também varia muito, né? Então, se talvez seja um caso de que precisa dividir a professora, a gente coloca 2 profissionais, né? O importante é que a gente tenha esse 100% de excelência aí em adaptação e aquisição de conteúdo. E olha que interessante, provavelmente quando tudo começou, quando o sonho começou a tomar formato, era só vocês duas, e aí todo mundo deve querer só vocês duas como professora. Sim. Né? Exatamente. Isso é um perigo, mas hoje vocês estão com vários professores, né? Sim. Tem vários profissionais que trabalham com vocês, e vocês é que dão toda a formação, todo o acompanhamento, todo o suporte para esses professores. Isso. Mesmo quando começa uma professora e troca, né? Tem sempre a gerência da Magíster. Então, assim, não é a professora Karina que está indo lá e aplicando. É a Magíster Auxílio que cria um método, observa ali aquela criança em todos os âmbitos e aí aplica esse método lá. Então, por exemplo, ela precisou trocar de professora. Nossa, mas só aprendi com a Karina, e agora? Não. A gerência da Magíster Auxílio está acontecendo com todos os profissionais, né? Então, se eu fechar com a Karina, eu vou ter a excelência. Se eu fechar com a Bia, vou ter. Se eu fechar com o João, também, eu vou ter o mesmo padrão. Mesmo padrão, porque é uma didática da Magíster e não do professor. Isso mesmo. E pensando também em preparar, né, esse ser humano para a vida toda. Sim. Né? Porque não é assim, a gente não quer que fique fixo ali, né? Criar uma autonomia. A gente quer que crie uma autonomia, né? Na vida ele não vai ter que ter. A Bia e a Karina não vai estar lá. Não vai estar lá. Não vai estar lá quando for não, né? Vai vários chefes, vai ter pessoas. Na escola mesmo é trocado de professor, todo ano troca de professor, né? Na escola troca o professor, e aí eles vão se adaptando àquele professor, àquele método, né? Porque isso é uma construção ali para a vida, uma construção social também, né? E a gente prepara também pensando nisso. Legal, e os pais acabam sendo educados também, né? Muito. Eu imagino. E hoje vocês contam com quantos alunos, mais ou menos? Hoje, por volta de 50 alunos. Então, tá tomando formato. E existe o desejo de um dia montar uma escola, alguma coisa assim? Ou o projeto de vocês é esse? A gente sempre conversa sobre isso, né? Mas a gente vê que a Magíster é
é uma escola de reforço, de acompanhamento. Então, ela está lá para dar suporte à família, dar suporte à escola, dar suporte às escolas que precisam de inglês, que também nós temos esse trabalho hoje em dia, né? Então, a gente vê que a Magister... Peraí, vamos voltar um pouquinho. Nós temos esse trabalho hoje em dia, porque o pessoal que está assistindo não sabe. Que trabalho é esse de inglês? Hoje, né, nesses tempos agora, a partir desse ano, nós iniciamos um suporte às escolas com profissionais de inglês. Então, as nossas professoras de inglês, elas vão até a escola e cuidam dessa parte das aulas de inglês. Então, elas vão montar um projeto para a escola, de acordo com a faixa etária. Que não é aquela aula de inglês que a gente tem normalmente. Na minha grade tem inglês, é outra coisa. Não, é um ensino personalizado de inglês para cada escola, Para cada escola, exatamente. Que cada escola traz uma abordagem e aí a gente prepara, assim, de acordo com a abordagem da escola, uma organização ali, de acordo com cada faixa etária, criando um projeto, né? Pensando em levar essa criança a um ensino fluente de inglês. Então, se eu tiver, por exemplo, eu tenho uma creche que eu trabalho lá com os pequenininhos, eles já aprendem a mexer com as imagens, com desenho, com figura, eu já posso, então, chamar a Magister e falar, eu quero implementar com inglês para eles aprenderem. Isso. Pode chamar, exatamente. E aí, ela pode ir até lá. Ela vai ficar fixa, né, na escola, dentro da grade, dos horários que a escola enviar, de acordo com tudo que é necessário, nós vamos montar e levar para a escola. E prestar o serviço, né, também. Isso. Então o produto, ele tem, e serviço também, né? Ele tem crescido bastante, ele tem encontrado várias vertentes aí de crescimento. Sim. Muitas vertentes. É isso, o mundo está mudando. Vamos mudando. Eu tô com medo, gente. E você falou que está agora também com o público adulto, né? Isso. Quando você diz esse público adulto, universitários, pós-graduado, pós-graduando. Agora a gente tem encontrado um público de todas as idades, e a gente acha isso muito engraçado também. A gente tem de 25 a mais, e não só os que estão na faculdade, mas os que querem também melhorar o português para conseguir ter um emprego melhor, que querem montar um plano de estudo universitário. Então, a gente vê que temos muitas pessoas que estão investindo na educação. E não só na educação, porque quando as pessoas elas chegam, encontram a Magister e elas começam a conversar com um profissional que está lá atendendo ela também fala, mas eu estou precisando de algo, estou precisando de uma terapia. A gente sempre indica isso, porque a gente vê que vai alavancar também o estudo. E isso tem feito muita diferença. Um dos casos que a gente tem atendido, né, uma das jovens adultas, ela começou a conversar com a profissional que estava atendendo ela e ela trouxe várias questões de não conseguir alavancar o aprendizado. Ela falou que tinha muitas questões, inclusive ela era professora, estava conseguindo sempre estudar, mas ela não estava conseguindo da forma correta. E aí a profissional que estava atendendo ela falou, o que você acha de uma terapia para sanar tudo isso que você tem trazido? Às vezes não é somente uma aula de português, mas também uma questão que você tem trazido desde a sua infância. E aí ela conseguiu encontrar através da terapia. E a gente viu que não era somente um reforço, uma aula de português que ela precisava, né? Mas também ela conseguiu alavancar também a vida dela, a saúde mental, sabe? Então isso a gente vê que tem feito muita diferença no público adulto também, né? Não só nas crianças e nos adolescentes. E idosos também têm procurado? Ainda não. Mas estamos aqui. Não sei você, mas eu já vou fazer a minha inscrição. Mas porque o público, né, 50 a mais está também de volta ao mercado. O núcleo que tem crescendo, tem uma crescente muito grande. Sim. E eu vejo na terapia, né? Porque eles têm. Óbvio que existem as limitações, mas um desejo muito grande de aprender e de crescer, né? Eu atendo uma pessoa específica que ela tem trazido as questões dela na terapia, mas ela também tem dito, olha, me indica um livro para ler, mas um livro que vai me ajudar a organizar esse meu desejo por aprender mais, por crescer mais, por conhecer coisas novas.
Então isso é bem interessante, né? Você trabalhar nessa área, né, das fases do desenvolvimento humano, essa fase, assim, do 40 mais, 50 mais, tem mesmo esse desejo de até mudar de área, né? Assim, construir até aqui, né? E aí quero pensar numa outra coisa, ainda tenho gás para outra coisa, né? Então, assim, por que não voltar a estudar, não fazer uma faculdade, né? E aí a gente tem orientado muito, né? Então, essa orientação de estudo, essa orientação da organização do plano de estudo, né? Para que essa pessoa encontre mesmo esse caminho, né? Ou às vezes também não teve esse tempo de estudar. Ou oportunidade. Oportunidade de estudar, né? Então, isso a gente tem encontrado muito, né? Igual ela falou, né? Ela tinha essa dificuldade de português, não sabia de onde vinha, vamos sanar na terapia e vamos seguir, né? Então, assim, a gente tem encontrado muito que tem esse desejo de alcançar mais, né? Se sentiu capaz agora, né? E com a nossa ajuda, se sentindo mais capaz ainda. Sim, eu vejo que a Magister ajuda a sonhar, pelo jeito, né? Exatamente. Eu não preciso ficar preso aqui. Né? E a gente escuta muito na escola de que se você não aprender, como que você vai fazer na vida, né? O que vai fazer falta? Ou até os pais mesmo, né? Se você não passar de ano, você não vai ter isso, não vai ter aquilo. Enquanto isso, a gente não imagina o estrago que isso está fazendo. Sim. Vai acabando com a dinâmica da própria criança. E algo que vocês falaram que eu diria grande, forte, verdade, uma verdade muito grande, a expectativa que os pais colocam, né? Você tem que ser o melhor da sala, você tem que tirar boa nota, mas por que eu não posso estar na média, né? Por que eu não posso ser mediano? Parece que ser mediano é ruim, né? É ruim, isso. Né? E não é, porque mediano é fazer aquilo que a minha alimentação permite eu fazer. Isso, exatamente, assim, de acordo com aquilo que me é oferecido, né, quão capaz eu sou de chegar ali, né, e aonde como eu conseguirei chegar, né? Quais caminhos e como vocês têm me ajudado. A gente encontra muito nas crianças com necessidades especiais isso, sabe? Sim. Limitados, assim. Não, somos limitados por causa do laudo. E aí, como vocês, eu tenho sonhado mais, né? Sim. Esse reforço positivo tem sido muito importante, né? A gente traz o tempo todo isso, né? Olha, você é capaz sim. Né? Você é capaz sim. Aí chega na sala de aula, todo mundo com o estojinho organizado, e a criança com TDAH não sabe nem onde guardou o lápis e a borracha de ontem. Foi pra escola até sem estojo. Não vai chegar a lugar nenhum, nem estojo traz, Lê. Cadê a cheia de anotação? O julgamento, né? Sim, o julgamento externo, o julgamento interno, o julgamento familiar, às vezes com pequenas palavrinhas colocadas, né? Então, a gente tenta trazer sempre isso para os pais também, trazer para a criança essa visão positiva, esse reforço positivo, né? Isso é muito importante. Para os pais, né, que nos assistem, que também devem estar se identificando com essa conversa, também tem filhos que estão passando por essa dificuldade, como que eles conseguem falar assim, não, agora é hora de entrar em contato com a Magister e pedir esse auxílio? Como que eles conseguem perceber isso? Porque não é só nota ruim. Né? Até porque às vezes a nota ruim nem quer dizer muito. Né? Às vezes foi só um momento. Ou às vezes a criança sabe, mas, por exemplo, uma prova dissertativa para ela é difícil. Mas você vai falar com ela entendeu tudo, ela sabe expor. Então, às vezes a nota não condiz com aquela dor. Mas como que um pai e uma mãe faz para identificar que é hora de chamar vocês? Quando os pais chegam, a gente sempre faz alguns questionamentos. E a gente sempre quer entender o que levou a criança a ter aquelas dúvidas que ela tem trazido. Então, se o pai está identificando que a criança ela não está conseguindo fazer uma lição de casa, porque a lição de casa é um reflexo do entendimento dela durante a sala de aula, né? Então, a matéria foi apresentada. Chegou em casa, ela não conseguiu fazer a lição de casa, então algo está acontecendo. Será que ela está conseguindo prestar atenção?
Será se ela tá sentando no lugar correto na sala para conseguir prestar atenção? Será se a nota baixa que ela tirou durante um período foi algo específico? Foi um tipo de prova? Foi um trabalho que não entregou? O que tem acontecido? Então, todos esses questionamentos devem ser levados em conta, né? As coisas simples. Sim, às vezes são coisas simples que, durante a somatória da escola, faz com que a criança tenha ido mal. E para eles poderem entender melhor como que eles podem buscar um auxílio, eles precisam levar em conta todas essas questões, né? Então, ver como que a criança ela tem se comportado, ela está entendendo realmente de fato a matéria, ela está conseguindo se organizar. A organização, a gente vê que é a parte fundamental do estudo, né? Sem organização, a gente vê que eles não conseguem nem sentar para poder ler a matéria, né? Sim. Então, a organização familiar, a organização de casa, a organização no ambiente escolar, tem dado certo? Se não tem dado certo, então é hora de chamar para ver onde que a gente pode sanar isso. Foi uma lacuna que ficou no quarto, terceiro ano, que às vezes no sétimo está trazendo essa matéria um pouco mais pesada. Então, tudo isso eles têm que pensar antes de chamar um auxílio mesmo. Às vezes uma organização, uma rotina já dá certo. Ou às vezes não, precisa de um estudo guiado para auxiliar e aprender uma outra metodologia. Então, tudo isso precisa ser levado em conta antes de chamar o auxílio, né? Antes de ver se é realmente necessário o auxílio. E isso a gente está falando de uma criança, né? Ali, talvez até os 13, 14 anos. Isso. Agora, como eu, né? Estou estudando, mas eu sento lá, eu estudo todo dia, eu leio um capítulo por dia do livro indicado, mas parece que não está fluindo porque a minha compreensão tá falha. Como que eu identifico que é hora de eu ligar para Exatamente aí, quando a minha interpretação está falha. Então, uma leitura interpretativa é muito importante para alavancar os estudos. Então, eu estou lendo, não estou conseguindo entender, não estou conseguindo gravar. Então, sim, é hora de buscar esse auxílio, né? A leitura, assim, ela é a base, né? A interpretação, ela é a base ali do estudo. Então, não tendo uma leitura fluida e interpretativa, é sim a hora de buscar um auxílio, né? Então, isso também é uma dica para os pais aqui, né, que nos assistem. Ah, não estou entendendo, meu filho lê, mas parece que não entra, não decora, não grava. É um caminho também, né? Fora a rotina de estudo, a organização, que ainda está falha, mas a leitura interpretativa, né, ela é muito importante. E ela é adquirida bem no comecinho ali, na alfabetização, primeiro, segundo ano. Hoje nós fechamos o ciclo de alfabetização no terceiro ano. Então, chegou até, tá percebendo essa dificuldade, né, ali na leitura, na interpretação, falando aqui do primeiro ano, pequenas palavrinhas, leu o sa, leu o pô, não conseguiu juntar, tá com dificuldade de compreender que o sa e o pô faz sapo junto, então é a hora de buscar. Então, um pouquinho mais para frente, lê uma perguntinha simples, um textinho, não tá conseguindo entender, não tá conseguindo gravar sons, não tá conseguindo gravar a interpretação daquele textinho simples, então é a hora de buscar um auxílio. Então, a leitura seria um grande passo para isso. É um medidor, na verdade, né? A gente consegue ver se está acontecendo alguma coisa ou se não está, ou se está tudo certo. Estou na faculdade, quero me sair bem, quero ter sucesso, quero contratar a Magister para me ajudar a montar só o meu plano. Só quero aprender a montar um plano, depois eu vou dar sequência sozinho, porque eu sou aplicado, eu sou dedicado, eu entendo, eu compreendo, só preciso me organizar. Posso fazer isso também? Claro, pode também. Também. Nós temos também esse trabalho de plano de estudo universitário, né? E que a gente tem atendido muitos alunos aí na faculdade. Principalmente hoje, os alunos que fazem faculdade, eles trabalham. Sim. Então, eles não têm mais estudam à noite e tal, o dia inteiro em casa, né? São raras essas exceções. Então, o dia inteiro ali paradinho, então pode montar sua gradinha de estudo. Tem tempo para ler, assistir o filme que o professor pediu. Então, olha, meninas da Magister, eu preciso aí desse auxílio. Entra aqui, a gente entra na plataforma, tudo isso aqui o professor colocou aqui na plataforma, então nós vamos ver tudo, o que já tem um cronograma, geralmente as faculdades deixam esse cronograma aí de entrega de trabalho, entrega de prova, matéria, então a gente vai olhando os textos, vai analisando tudo que tem ali, então ó, para essa prova que vai ser agora no dia 15, então você tem que ter lido esse, você tem que se preparar para o trabalho que vai ser na próxima semana, então lê esse, então a gente vai deixando isso claro, né, coloca na segunda,
segunda tem 3 textos para ler, na terça são os exercícios, na quarta tem... Então, nós montamos a semana inteira baseado... Então, pode deixar até a senha do acesso da faculdade que a gente entra e faz esse trabalho de organização. Então, hoje a vertente de vocês é o aluno que vocês atendem em casa com as dificuldades, também a educação especial, né? Precisa desse auxílio. Para o jovem que está se preparando para um vestibular, que está se preparando para um cursinho, para quem já está numa faculdade, para quem já terminou e fez uma pós, para terceira idade que quer alavancar os seus processos. Então, hoje vocês estão atendendo todas essas vertentes. Isso, porque a educação é a base, né? Esse é o nosso foco aí, né? Tudo pode ser transformado através da educação. Então, a educação é o foco, e a educação, ela não é só para as crianças, nem só para os adolescentes. A educação é para todos. Para todo mundo. E eu quero tudo isso para mim. Chegou a hora, percebi, assisti esse material, falei, cara, eu preciso da Magister. Como eu encontro vocês? @magisterauxílio no nosso Instagram. Tem todos os dados lá, o contato, então pode entrar em contato. Manda um direct, o pessoal já vai mandar uma mensagem de volta respondendo com o número de WhatsApp. Tem o nosso WhatsApp também. Tem o nosso WhatsApp também. Só entrar em contato. Estamos todos os dias lá disponíveis. Disponível para atender esse pessoal todo. Isso. E eu queria ir caminhando para os finalmente, perguntando para vocês, como que vocês veem essa sinergia, né, entre a terapia, que aí a gente vende o peixe do Instituto da Mente, né, que trabalha com terapia para a família inteira, né, então todo o público também, e a educação aí levando a brasa para a sardinha da Magister. Isso. Então, assim, tudo aquilo que a gente já conversou aqui, né, sobre o histórico daquela criança aprender, sobre tudo aquilo que cai sobre peso ali, sobre a matemática ou o português que eu não consigo aprender, né? Então, a gente encontra ali nessa área, essa intersecção ali, né? Então, o que está travando ali esse ensino? O que está travando esse alavancar, né? Então, a gente volta e coloca aí a psicanálise nesse lugar de entender esse histórico, voltar e analisar tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que que não me limita ao que eu posso ser ou o que eu sou hoje, né? Então, assim, elas andam totalmente juntas, né? Assim, então, trazendo isso, assim, a psicanálise para entender todo o histórico que esse aluno trouxe até ali, e aí dali para frente, entendendo, tratado ali no Instituto da Mente, vamos voltar aqui e aí daqui para frente um ser humano entendido, só estudar e aprender, porque todo mundo é capaz ali de chegar, né? Legal, isso é muito bom. Eu queria que vocês olhassem para a câmera ali e deixassem uma mensagem, né? Ó, só olhar para essa câmera aqui. Deixa uma mensagem ali para quem está em casa. Eu sempre gosto de terminar deixando uma mensagem positiva, uma mensagem de incentivo. Ok. Então, queria falar para você que está nos assistindo, chegou até aqui, que você nunca desista da educação. A educação, assim como mudou a minha vida, ela também pode mudar a vida de muitas pessoas, assim como a sua vida. Então, sempre invista na educação, sempre invista em estar com a saúde mental boa, porque isso é o necessário para a nossa vida. A gente tendo essa base, a gente não precisa de mais nada, é só organizar e seguir adiante. E você, Cá? Eu tenho a dizer que a educação é para todos, é para mim e é para você também que nos assiste aí, e que estamos prontos para te ajudar a alavancar e seguir o seu sonho. Nunca é tarde para sonhar, nunca é tarde para estudar, e aí a nossa missão é essa, né? Levar a sua individualidade através do estudo. Que bom. Ei, que lindo. E eu quero terminar dizendo para você, vale a pena. Nós só estamos aqui hoje realizando o nosso sonho, a Karina e a Bia com a Magister, eu com o Instituto da Mente, porque um dia nós resolvemos pegar firme nos estudos e chegar até aqui, né? Não posso nunca deixar de lembrar da minha mãe, que foi preta, empregada doméstica, analfabeta, mas ela nunca desistiu de falar, filho, você precisa estudar, porque quem não estuda não consegue ir longe. Então tá aí, hoje unindo Magister e Instituto da Mente, para que você possa entender que você é capaz, que você pode, que você consegue, se você quiser. Então só depende de você.
E eu quero também terminar esse bate-papo com uma super novidade, né? Que é em primeira mão para todo mundo. Eu acredito tanto nesse projeto da Magister que eu estou, né, convidando a Magister para se instalar no Instituto da Mente e a gente fazer um trabalho juntos. E a partir de segunda-feira elas estão instaladas lá, fazendo um trabalho não só educacional, mas também tratando as emoções e tratando a saúde mental. Que bom estar aqui com você. Se você quiser nos encontrar, então, qual é o arroba? @magisterauxílio. @Magister Auxílio. E para encontrar o Instituto da Mente, @instituto_da_mente. Nós esperamos por você lá, viu? Grande abraço, até mais.